matemática financeira, amortização. Conteúdo a ser apresentado, conceito de amortização, tipos de amortização, sistema de amortização francês. Conceito de amortização. Quando se financia um produto, ele é parcelado, geralmente em parcelas com juros. Então, a amortização é o quanto realmente se paga da dívida inicial, do valor devido sem juro. Então, você tem a parcela é inserida de juros. Juro não paga dívida. Juro é um bônus de quem cedeu o financiamento. Então, tirando o juro, você tem o quanto você realmente paga da sua dívida. Se você sabe o quanto você pagou naquela parcela daquela dívida, isso é o quanto você amortizou da sua dívida inicial sem o juro. Então, isso trata-se de sistema, isso trata de amortização. Tipos de amortização. Tem que muito utilizado é o sistema de amortização francês, também conhecido como sistema Price de amortização. Ele ocorre em que situação? Nas compras dos bens de consumo, eletrodoméstico, carro, qualquer tipo de veículo e todo o bem de consumo. Se compra-se uma televisão, um computador, um liquidificador, financiou, parcelou, está fazendo em parcelas mensais e iguais, está tratando de sistema de amortização francês. Sistema de amortização constante, conhecido também como SAC. Esse já é um sistema mais específico, ele é muito utilizado na compra de imóveis. Financiou imóveis, na grande maioria fazendo pelos bancos estaduais e federais, você estará fazendo no sistema de amortização constante. Sistema de amortização francês ou sistema Price de amortização. Financiamento sem entrada. Partindo da equação AV igual a Price, que multiplica 1 menos 1 mais I elevado a menos N, isso tudo dividido por I. Então, determina-se que a parcela passa a ser igual a AV, valor à vista, dividido por 1 menos 1 mais I elevado a menos N, dividido, tudo isso dividido por I. Ainda, essa parcela, ela é constante, porque são parcelas iguais. Quando calcula-se dessa forma, no sistema Price, trata-se de parcelas iguais. Então, as parcelas são constantes. JK é igual a DK menos 1 vezes I, onde JK é o juro atual que você está pagando dentro da parcela. E DK menos 1 é a dívida anterior a você pagar a parcela. Quando você está pagando a parcela, você tinha uma dívida anterior. Você vai lá para pagar a parcela, então essa é a dívida que se trata dessa forma. AMK é igual a parcela menos o JK. AMK é a amortização atual, aquilo que você realmente está pagando quando você paga aquela parcela. Tirou o juro, é a amortização. E Price é a parcela do financiamento. DK é igual a DK menos 1, que DK menos 1 é a dívida anterior. Então, menos a AMK, que é a amortização atual. Então, dívida, DK é dívida atual. Você pagou a parcela, descobriu a amortização, descontou essa amortização da dívida anterior, você está sabendo qual é a dívida sua atual.
a dívida logo após você pagar a sua parcela. Mas isso será exemplificado. Então tá aí. Exemplo, um produto cujo valor à vista é R$6.000 foi financiado em 5 prestações mensais e iguais sob a taxa de juros de 24% ao ano. Apresente a tabela de amortização de dívida do produto no sistema de amortização francês, PRAIS. Bom, para iniciar, são parcelas mensais iguais. Eu preciso saber o valor da parcela. A taxa de juros está ao ano. Então, tem que trabalhar com taxa de juro equivalente. E nesse caso é juro composto. Então, IEQ é igual a 1 mais I elevado a D sobre A, onde D período desejado, A período apresentado. Então, no nosso caso, 24% ao ano passando ao mês. Então, isso vai ficar que a taxa equivalente é 1 mais 0,24. Desejo em um mês, quando foi me apresentado, desejo em um mês de, quando foi me apresentado, em um ano, como é pela menor referência que é mês, então 12 meses, menos 1. Então, IEQ, taxa equivalente, em juro composto, é de 0,0181 ao mês. Então, determinando a parcela, pela equação aí dada, substitui-se o valor à vista AV, a taxa de juro composto I, que nesse caso é o I equivalente, o IEQ, elevado a menos o número de prestações. Então a equação fica dada dessa forma, onde substituiu-se o AV pelo valor à vista 6.000, a taxa por 0,0181, que é I, né? Aonde apareceu o I foi substituído por 0,0181, e menos o N, número de prestações. Então lá cita vendido em 5 prestações mensais iguais, então o N é 5, que resulta no valor da parcela de R$ 1.265,94 por mês. Então vamos propriamente para a amortização, sistema de amortização, sistema PRAIS. Então, eu sabendo que o valor à vista é 6.000, são 5 vezes mensais é iguais, o N é 5, a taxa é de 0,0181 ao mês, e é o valor da parcela, que é constante, parcelas iguais, a R$ 1.265,94. Então daí estão as equações do sistema de amortização. Então, começando com K, K são os períodos, o tempo de pagamento. 0, ato de compra, tempo inicial, primeira parcela, primeiro mês, e assim, segundo mês, terceiro mês, quarto mês e 5 meses. 5 vezes, vamos pagar em 5 meses. Aí a parcela, são parcelas iguais, pagas em 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui aparecem as parcelas em cada período de pagamento. Agora, lançando as equações que serão utilizadas, então tem aqui a do juro, da amortização e a da dívida. Então, dívida inicial é o valor à vista do produto. Lá no tempo zero, minha dívida é de R$6.000. Eu vou agora pagar, eu paguei a primeira parcela. Está paga a primeira parcela. Acabei de pagar a primeira parcela. Qual foi o juro embutido nessa parcela? É a minha dívida, por isso DK menos 1. Estou pagando a minha parcela, acabei de pagar minha parcela, eu tenho uma dívida anterior, que era os 6.000, vezes a taxa de juro. Então isso, ó, DK menos 1 vezes I, 6.000 vezes a taxa. Isso resulta em R$ 108,60. Esse é o juro pago nessa primeira parcela. Então agora vamos determinar a amortização.
A amortização é o valor da parcela menos o juro JK. Então é o 1.265,64 de menos 108,60. Então eu amortizei o que eu realmente paguei da dívida. Porque os juros não é pagamento de dívida. Juro é bônus de quem cedeu o financiamento. Então, o que eu realmente paguei da dívida, nesse caso, 1.157,34. Agora, paguei isso. Quanto eu estou devendo? Agora vamos para a próxima coluna. DK. DK é a dívida anterior menos a minha amortização atual. Minha dívida anterior era 6.000. Quanto é a minha amortização atual? 1.157,34. Então, 6.000 menos 1.157,34. Isso resulta em 4.842,66. Isso eu acabei de pagar e estou devendo isso ainda. Agora eu vou e pago a segunda parcela. Qual o juro embutido na segunda parcela? JK, juro atual. Paguei a segunda parcela. Qual é o meu juro atual? É a minha dívida anterior, DK menos 1, vezes a taxa. Minha dívida anterior, porque acabei de pagar a segunda parcela, então dívida anterior é 4.842,66, vezes a taxa de juros, 0,0181. Multiplicado isso, eu tenho o juro pago na segunda parcela. Paguei isso de juro, então qual é a amortização, a MK, minha amortização atual? É o valor da parcela que eu paguei menos o juro, ou seja, 1.265,94 menos 87,65. Isso resulta na amortização, o quanto eu paguei realmente da minha dívida. Eu paguei 1.178,29. Então, quanto eu estou devendo? Minha dívida anterior. Então, quanto eu estou devendo? DK, que é igual a minha dívida anterior, DK menos 1, menos a MK, minha amortização atual. Minha dívida anterior, 4.842,66, menos a minha amortização atual. A minha amortização atual é que eu estou pagando, eu acabei de pagar a segunda parcela, então a minha amortização atual é 1.178,29. Então 4.842,66 menos 1.178,29 vai me dar a dívida que eu tenho. Estou devendo 3.664,37. Isso logo que acabei de pagar a segunda parcela. Mas vou lá, pago a terceira parcela. Se eu pago a terceira parcela, antes de pagar a terceira parcela, eu estava devendo 3.664,37. Então, essa é a minha dívida anterior. Vezes a taxa de juro. Vezes a taxa de juro. Eu tenho a taxa de juros 0,0181. Fazendo essa multiplicação, eu tenho o juro que eu paguei na terceira parcela. Então, o juro que eu paguei na terceira parcela, produto desses dois, 66,33. Se eu sei a parcela e sei o juro pago, eu sei quanto eu realmente paguei da minha parcela, que é a minha amortização, quanto eu estou pagando atualmente na minha parcela. A diferença entre 1.265,94 e 66,33. Um menos o outro resulta na amortização, valor pago real. Nesse caso, na terceira parcela, pagou-se da dívida realmente 1.199,61. Paguei isso, então quanto eu estou devendo? Eu devo quanto? Dívida anterior, 3.664,37,
menos 1.199,61. A diferença entre eles resulta na dívida atual. Quanto acabei de pagar a terceira parcela, estou devendo quanto? 2.464,76. Vou pagar a quarta parcela. Já paguei a terceira, vou pagar a quarta. Chegou a data de vencimento, vou pagar a quarta parcela. Quanto de juro? Minha dívida anterior, nesse caso, 2.464,76 vezes a taxa de juros 0,0181. O produto entre eles resulta no juro pago na quarta parcela. Paguei a quarta parcela, então paguei de juro 44,61. Se eu sei o juro pago, eu sei o quanto eu paguei da dívida, o quanto eu amortizei. Então a amortização é o valor da parcela 1.265,94 menos o juro pago nessa parcela, 44,61. Então, fazendo a diferença entre eles, eu tenho que o valor pago pela dívida, minha amortização, é 1.221,33. Isso foi o que eu realmente paguei. Que, insisto, juro é bônus de quem cedeu o financiamento. Juro não paga a conta. A amortização é o valor pago. Então agora eu quero saber, acabei de pagar a quarta parcela, quanto eu estou devendo? É a minha dívida anterior, nesse caso 2.464,76, menos a amortização atual, que nesse caso 1.221,33. Então 2.464,76 menos 1.221,33 resulta na dívida paga, na dívida, quanto eu ainda devo. Então eu devo 1.243,43. Se eu estou devendo, agora eu vou pagar a quinta e última parcela. Quanto eu pago de juro? Minha dívida anterior, a dívida da quarta parcela, vezes a taxa. Então, a dívida anterior, 1.243,43, vezes a taxa de juros 0,0181. Isso resulta num juro pago de 22,51. Paguei a quinta parcela, paguei 22,51 de juro. Então, quanto eu paguei da dívida realmente? Quanto eu amortizei da minha dívida? É o valor da parcela, 1.265,94, menos o juro pago, 22,51. Isso resultou em 1.243,43. Assim, quanto eu devo? Minha dívida anterior, 1.243, menos a minha amortização, 1.243. Então, não devo mais nada, quitei a dívida. Então, dívida quitada, final de conversa. Mas o conhecimento disso é muito bom se eu conhecendo quanto eu ainda devo, é muito bom quando eu resolvo antecipar todas as parcelas para quitar a dívida. Nesse caso, vamos dizer, paguei a terceira parcela, quanto eu estou devendo? 2.464,76. Então já quero pagar a quarta e quinta parcela, tenho direito a desconto. Então, eu estou devendo 2.464,76. Eu deveria, se eu pagasse no ato de pagar a terceira parcela, mas eu deixei passar alguns dias. Então ele vai cobrar juros em cima disso. Mas não pode ser igual a soma das duas parcelas ou superior. Que nesse caso, a soma das duas parcelas dá em torno de 532 reais. 2.532 reais. Eu devo 2.400,
Então, tem que ser aí entre R$ 2.464 e R$ 2.532. Não pode ser superior à soma das duas parcelas. Financiamento com entrada. Não difere muito. O que difere? Que a fórmula utilizada era AV menos E igual a parse que multiplica 1 menos 1 mais I menos N dividido por I. Então, agora a parcela será dada por essa equação. AV menos E dividido por 1 menos 1 mais I elevado a menos N, tudo dividido por I. As equações passam a ser, então, essas parcelas também são constantes, porque nosso financiamento são parcelas geralmente mensais e iguais. Então, parcelas iguais o tempo todo. Então, aí a fórmula, veja só, o juro continua sendo dívida anterior vezes I, né? DK, JK juro atual, DK dívida anterior. DK menos 1 dívida anterior. AMK menos parse. AMK igual a parse menos JK, onde AMK é a amortização atual e parse, valor da parcela, e JK, juro atual. DK, dívida atual, igual a DK menos 1, dívida anterior, menos a MK, minha amortização atual. Vamos exemplificar a situação. Um produto cujo valor à vista é 7.000 foi vendido em 5 prestações mensais e iguais sob a taxa de juros de 2% ao mês e com entrada de R$ 2.000. Apresente a tabela de amortização de dívida do produto no sistema de amortização francês. Aí são parcelas mensais e iguais, taxa ao mês não vai utilizar taxa equivalente, porque a taxa já está ao mês. Então vá direto para o cálculo da parcela, que é dada por essa equação, substituindo as variáveis aí, tem-se que a parcela, né, valor à vista 7.000 menos uma entrada de 2.000, aonde está escrito I, substituiu-se pelo valor da taxa 0,02, e o N é 5, porque 5 prestações mensais e iguais. Então terá o valor da parcela de R$ 1.060,79 por mês. Então são parcelas iguais. Assim, AV menos entrada, 5.000, valor à vista, 5 vezes mensais iguais, taxa de 0,02 ao mês e parcela de R$ 1.060,79. E dadas as equações aí do sistema de amortização price, onde K é o período 0, 1, 2, 3, 4 e 5, né? 0, ato de compra, 1, 2, 3, 4, 5, os meses de pagamento da parcela. Parcelas são parcelas iguais, pagas nos seus referidos meses, R$ 1.060,79, pago no mês 1, 2, 3, 4 e 5. Aí vem o juro, JK, dado por DK menos 1, dívida anterior vezes a taxa. Amortização atual, que é igual ao valor da parcela menos o juro atual, JK. E DK, a dívida atual, que é igual à dívida anterior menos a amortização. Então, iniciando, a dívida atual, no tempo zero, é o valor à vista menos a entrada, porque você comprou, deu a entrada, o que sobrou foi financiado, R$ 5.000. Agora, pagando a primeira parcela, qual é o juro pago nessa parcela? Minha dívida anterior
vezes a taxa, resulta em R$100. Com isso, quanto eu estou amortizando, quanto eu estou pagando da dívida? Vai ser o valor da parcela, 1.060,79 menos 100. Então, 960,79. Se eu paguei isso da dívida, quanto eu estou devendo ainda? Minha dívida anterior, 5.000 menos 960,79, que resulta em 4.039,21. Pagou-se. Pago a segunda parcela. Não pago a segunda parcela. Então, qual é o juro pago nessa segunda parcela? É a minha dívida anterior, nesse caso, 4.039,21 vezes a taxa 0,02. Isso resulta que o juro pago é 878. Paguei isso de juros. Então, quanto eu estou pagando na minha dívida? Quanto eu estou amortizando da dívida? O valor da parcela 1.679 menos 878. Resultou 980,01. Isso é o que eu paguei da dívida. Então, quanto eu estou devendo? Minha dívida anterior, 4.039,21 menos 980,01. Isso resulta em 3.059,20. Pago a terceira parcela. Então, quanto de juro eu estou pagando na terceira parcela? Minha dívida anterior, nesse caso, 3.059,20 vezes a taxa de juros, 0,02. Resultando, então, em 61,18. Pagou. Sem o juro, quanto eu estou pagando da dívida? O quanto eu estou amortizando, a MK. Qual é a minha amortização atual? Quanto eu estou amortizando da dívida? O valor da parcela menos o juro JK. Então, 1.679 menos 61,18. Isso resulta em 999,61. Isso eu paguei da dívida. Então, se eu paguei isso na dívida, quanto eu estou devendo? Minha dívida anterior menos a amortização, ou seja, 3.059,20 menos 999,61. Isso resulta em 2.059,59. Pago a quarta parcela. Pagando a quarta parcela. Então, quanto de juro está embutido na minha parcela? Dívida anterior, 2.059,59 vezes a taxa, 0,02. Isso resulta em 41,19. Paguei, então, isso de juro. Então, mas quanto eu pago da dívida? Quanto eu estou amortizando? O valor da parcela menos o juro JK. Então, 1.060,79 menos 41,19. Isso resulta em 1.019,60. Isso eu paguei da dívida. Então, quanto eu estou devendo ainda? Dívida anterior, 2.059,59 menos a amortização, 1.019,60, resultando em 1.039,99. Pago a quinta parcela. Pagando a quinta parcela. Então, quanto eu pago de juro? Dívida anterior, 1.039,99 vezes a taxa de juro, 0,02. Isso resulta em 20,80. Então, quanto eu
Amortizei, quanto eu pago da minha dívida? Valor da parcela 1.679 menos 20,80. Resulta em 1.039,99. Se eu paguei 1.039,99, quanto eu estou devendo? Minha dívida anterior, 1.039,99, menos a minha amortização, 1.039,99. Zero. Quitou. Acabou, não devo mais nada. Agora, novamente eu insisto, por que é bom ter esse conhecimento? No caso de querer antecipar parcela. No caso, pagando a terceira parcela, quanto eu estou devendo? Acabei de pagar R$ 2.059,59. Passado alguns dias, eu resolvo pagar tudo, a quarta e quinta parcela. Eu sei que eu devo R$ 2.059,59. Com isso, eu sei que passou alguns dias, tem juro para pagar, mas eu não posso pagar as duas parcelas pelo mesmo valor. Então, quer dizer, o acordo tem que ser que menor que a soma das duas parcelas, que dá em torno de R$ 2.032. Se eu devo R$ 2.059, R$ 2.132 é o limite. Eu não posso pagar isso, tem que pagar abaixo disso. Entre R$ 2.059,59 e menor que R$ 2.132. Então, limite acima de R$ 2.059,59 e abaixo de R$ 2.132. Aí vai ser o negócio feito de forma legal. Caso contrário, estará sendo lesado. Assim dá-se por encerrado a aula de hoje.